Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre conjunto dos números complexos, unidades imaginária, representação algébrica de um número complexo, operações e também veremos cálculo da distância entre dois pontos e a equação geral da reta. Durante muito tempo na nossa vida escolar, ouvimos muitos professores dizerem que não existe raiz de índice par de números negativos. E isso implicava diretamente quando tínhamos que resolver uma equação do segundo grau. Pois, ao desenvolvermos essa equação, sempre encontrávamos um número negativo. O impasse para a resolução desse problema começou a ser desenvolvido como Girolamo Cartano começou a estudar os números complexos, passando por René Descartes e culminando com a formalização dos números complexos, de Friedrich Gauss. A aplicação dos números complexos vai muito além da resolução de uma equação do segundo grau, onde delta é negativo. Temos sua aplicação, por exemplo, na engenharia elétrica, principalmente em circuitos elétricos, e em um pouco desse conjunto é que iremos falar na aula de hoje. Número complexo e a sua representação algébrica. Chama-se conjunto dos números complexos, o conjunto C, de todos os pares ordenados de números reais nos quais os valores satisfazem as seguintes propriedades. Igualdade, AB igual a CD, C e somente C, A igual a C e B igual a D. Adição, A e B mais CD igual a AC e B mais D. Subtração AB menos CD igual a menos C e B menos D. E a multiplicação, onde eu tenho AB vezes CD, que irá gerar AC menos BD e AD mais BC. Assim, Z está contido no conjunto dos números complexos, onde Z é igual a AB, em que A pertence ao conjunto dos números reais e B pertence ao conjunto dos números reais. Podemos também ver uma melhor representação do conjunto dos números complexos no diagrama a seguir. Vamos falar agora sobre a unidade imaginária menos I. Na introdução dessa aula, apresentamos uma equação do segundo grau. Vamos pensar na equação 4x² menos 4x mais 2 igual a 0, onde todos conseguimos exprimir suas raízes por meio da fórmula de Bhaskara. Sendo assim, ao resolvermos, temos x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes 4, vezes 2. Delta, então, é igual a 16 menos 32, delta é igual a menos 16. Então, posso afirmar que x é igual a menos 4, mais ou menos raiz de menos 16 sobre 2 vezes 4. Com isso, cairemos no problema da raiz quadrada de radicando negativo. Com o estudo dos números complexos, convencionou-se, para resolvermos problemas como o descrito acima, utilizamos um valor, chamado unidade imaginária. Essa unidade é utilizada para tornar possível resoluções de casos como o que é apresentado aqui. Assim, temos que a raiz quadrada de menos 1 é igual à unidade imaginária I. Consequentemente, o valor de I ao quadrado é igual a menos 1. Então, observe que raiz quadrada de menos 1 é igual a I, C somente C, I ao quadrado igual a menos 1. Utilizando a unidade imaginária para a resolução da equação acima, temos que x é igual a 4 mais ou menos raiz de 16 vezes menos 1 sobre 2 vezes 4, o que nos dá que x' é igual a 4 mais 4 raiz de menos 1 sobre 8, que é igual a 4 mais 4i sobre 8. Simplificando, temos 1/2 mais
i sobre 2. E para x, duas linhas, 4 menos 4 raiz de menos 1 sobre 8, que é igual a 4 menos 8i sobre 8, que equivale a 1 meio menos 1 sobre 2. Repare que tanto no x' quanto no x duas linhas foi feita a substituição de raiz quadrada de menos 1 por i, unidade imaginária, pois só assim foi possível resolver a equação. A forma algébrica do número complexo, tomando como base o item anterior, quando resolvemos a equação 4x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0, tivemos como resposta 1 meio mais i sobre 2 e x duas linhas 1 meio menos 1 sobre 2. Isso aconteceu devido à maneira como é representada a forma algébrica dos números complexos. Na verdade, o número complexo é representado por z igual a a mais bi, onde a é chamado de parte real de z, indicando-se por a um número real de z, e b chamado de parte imaginária de z, onde indicamos b por in de z. Se tivermos b igual a 0, teremos z igual a a. Sendo assim, teremos um número real com a parte imaginária de z igual a 0. Porém, se a é igual a 0 e z igual a bi, dizemos que z é um imaginário puro com a parte real igual a 0. Vamos ver uns exemplos. Primeiro exemplo, o número complexo 3 mais 4i tem a parte real 3, parte imaginária 4. No exemplo 2, o número complexo 2i tem parte real 0, parte imaginária 2. No exemplo 3, o número complexo menos i tem parte real 0 e parte imaginária menos 1. Tanto no exemplo 2 quanto no exemplo 3, os números complexos são chamados de imaginário puro. Agora vamos falar sobre operações com números complexos na forma algébrica. Dados os números complexos Z1, A mais BI e Z2, C mais DI, retornando às definições das operações apresentadas no início da nossa aula, podemos efetuar as operações de adição, subtração e multiplicação entre números complexos, sendo possível, com mais alguns estudos, operarmos também a divisão entre esses números. Vamos ver um exemplo. Dados números complexos na forma algébrica, tais que Z1 é igual a 2 mais 4i e Z2 igual a 1 menos 3i, efetue. Letra A, soma entre Z1 e Z2. Letra B, subtração entre Z1 e Z2. E letra D, produto entre Z1 e Z2. Na adição e subtração de complexos, devemos operar parte real com parte real, assim como a parte imaginária com a parte imaginária. Já na multiplicação, devemos multiplicar cada membro entre si. Com isso, temos as seguintes resoluções. Na letra A, eu tenho 2 mais 4i mais 1 menos 3i, vai resultar em 2 mais 1 mais 4i menos 3i, que ao final resultará em 3 mais i. Na letra B, temos 2 mais 4i menos 1 menos 3i, que me dará 2 menos 1 mais 4i mais 3i, que resultará em 1 mais 7i. Na letra C, teremos 2 mais 4i vezes 1 menos 3i. Então, neste caso, será aplicada a propriedade distributiva, onde multiplicarei todos os termos do primeiro número complexo com todos os termos do segundo número complexo, resultando então em 14 menos 2i. Entretanto, na letra C fizemos a substituição de i ao quadrado igual a menos 1, sendo necessário toda vez que aparecer esse valor em uma operação com números complexos, fazemos essa substituição. Agora vamos falar sobre o conjugado de um número complexo.
Dado um número complexo Z igual a A mais BI, onde A e B pertencem ao conjunto dos números reais, chamamos de conjugado de Z, que representamos por Z barra, o número complexo Z igual a A menos BI. Vamos ver alguns exemplos. Na letra A eu tenho que Z é igual a 2 mais I. O seu conjugado será igual a 2 menos I. Na letra B eu tenho que Z é igual a 2 menos I. O seu conjugado será igual a 2 mais I. Na letra C eu tenho que Z é igual a 1. O seu conjugado será igual a 1. Na letra D eu tenho que Z é igual a menos 5I. E o seu conjugado será representado por 5I. Quando vamos escrever o conjugado de um número complexo, somente o valor da parte imaginária troca o sinal. Por isso, o complexo C, do exemplo acima, tem o conjugado de 1 igual a ele mesmo. Agora vamos falar sobre a divisão de números complexos. Dados dois números complexos, Z1, que é igual a A mais BI, e Z2 igual a C mais DI, sendo Z2 diferente de zero, onde A, B, C, D pertencem a R, para efetuarmos a divisão Z1 sobre Z2, basta multiplicarmos o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, conforme você pode ver na indicação. Agora vamos pensar num exemplo para melhor ilustrar o conceito de divisão entre números complexos. Determine o quociente Z1 mais I por Z2 igual a 1 menos 4I. Para resolvermos essa divisão, basta multiplicarmos tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado de Z2. Sabendo que o conjugado de Z2 é igual a 1 mais 4I, com isso temos Z1 sobre Z2 igual a Z1 vezes conjugado de Z2 sobre Z2 vezes conjugado de Z2. Então, inicialmente, observe que tanto no numerador quanto no denominador, nós temos uma multiplicação. E na multiplicação nós iremos sempre aplicar a propriedade distributiva, multiplicando todos os termos do primeiro número complexo por todos os termos do segundo número complexo. Isso tanto para numerador quanto para denominador. Assim, então, ao final dessas contas, obtemos como solução 5 trezeavos mais 14i trezeavos. Agora, algo muito interessante. Vamos falar sobre as potências de I. Podemos observar que a cada 4 potências há uma repetição. Repetição de resultados, que são 1, I menos 1 menos I. Sendo assim, quando quisermos calcular as potências de I elevado a N, onde N seja um número natural qualquer maior que 3, basta dividirmos a potência por 4, pois irá nos interessar somente o resto da divisão, que resultará em 0, 1, 2 ou 3. Dessa forma, a resposta será um dos valores seguintes da tabela. Vamos ver um exemplo. Qual é o valor de I elevado a 33? Para resolver esse problema, basta simplesmente que eu divida 33 por 4 e observe o resto dessa operação. Como o resto é 1, eu posso afirmar que 32, I elevado a 32 é igual a I elevado a 1. E seguindo a tabela, I elevado a 1 é igual a 1. Então, pessoal, não perca o foco. Agora vamos falar sobre a distância entre dois pontos e a equação geral da reta. Vem comigo. Então, falando sobre a distância entre dois pontos, observe o gráfico a seguir. Observe que eu marquei 2 pontos no gráfico. O ponto A e o ponto B. E que eu estou medindo a distância entre o ponto x1 e x2
e o ponto y1 e y2. E depois eu tracei uma reta que une os pontos A e B. Se você recortar essa figura, você irá obter um triângulo retângulo. Então, a distância entre A e B será resolvida fazendo uma aplicação do teorema de Pitágoras. Então, podemos reparar que ao deslocarmos tanto a distância do eixo x quanto o y, formamos um triângulo retângulo, conforme vocês viram lá na figura. Então, a partir daí, eu posso dizer que a distância entre os pontos A e B será resolvida aplicando o teorema de Pitágoras. Então, assim eu tenho que a distância entre A e B ao quadrado será igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, posso dar como distância entre dois pontos a expressão distância entre A e B igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa equação é a que iremos utilizar para calcular a distância entre os dois pontos no plano. Vamos ver uma aplicação prática agora. Então, no exemplo, temos que determinar a distância entre os pontos A, menos 1 e 0, e B, 4 e 2. Então, a distância entre A e B será igual a 4 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 0 ao quadrado. Então, a distância será igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, a distância entre A e B é igual a raiz de 25 mais 4, que é igual a raiz de 29. Observe que como 29 não é quadrado perfeito, não tem raiz exata, a distância pode ser representada dessa forma, na forma de radical. Então, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz de 29. Agora vamos falar sobre a equação geral e a equação reduzida da reta. Para responder a essa pergunta de como se forma uma equação geral da reta e uma equação reduzida da base, vamos tomar como base os pontos que fizemos uso para calcular a distância no exemplo anterior. Só dessa vez iremos determinar a equação geral e a equação reduzida dessa reta. Temos que ter em mente que por uma reta passa uma infinidade de pontos. Porém, para determinarmos uma reta, basta que tenhamos apenas 2 pontos. E para fazer esse cálculo, iremos utilizar o conceito de determinante de ordem 3, onde aplicaremos a regra de Sarri da seguinte maneira. Então, observe que formamos uma matriz de ordem 3. Para aplicar a regra de Sarri, será necessário repetir as 2 primeiras colunas ao lado da terceira coluna, formando assim 2 novas diagonais principais e 2 novas diagonais secundárias. Lembrando que esta forma também ela é utilizada para determinarmos os pontos colineares, ou seja, para saber se os pontos estão alinhados. Então, com base nisso, vamos resolver um exemplo. Determine a equação geral e reduzida que passa pelos pontos A, menos 1 e 0, B, 4 e 2. Então, observe que eu formei a matriz. A matriz tem na primeira linha x, y e 1, na segunda linha menos 1, 0 e 1, na terceira linha 4, 2 e 1, igualei a 0. Para resolver, aplicando a regra de Sarri, eu precisei repetir as 2 primeiras colunas ao lado da terceira, o que me gerou 2 novas linhas principais ou diagonais principais e 2 novas diagonais secundárias. Então, realizando o produto entre essas diagonais principais e secundárias, eu obtive a expressão 0 menos 2x mais y mais 0 mais 4y menos 2 igual a 0. Ao final, eu obtive a expressão menos 2x mais 5y menos 2 igual a 0. Essa expressão, ou melhor, essa equação 1 é chamada de equação geral da reta. Agora, para determinar a equação reduzida da reta, basta simplesmente que eu isole o termo y.
Isolando o termo y, gerei a equação reduzida da reta, que é dada por 2/5 de x mais 2/5. Esta, então, é a equação reduzida da reta. Pessoal, assim chegamos ao final de mais uma aula. Não deixe de fazer um resumo dos principais tópicos aqui abordados. Um grande abraço e até a próxima.